E é isso aí, moçada. Para continuar nossa série do Divertidamente 2, hoje eu tô trazendo aqui para vocês um super tutorial da Alegria. Olha como ficou lindo, né, cara? Ficou muito bonito o desenho dela, na moral. E eu vou passar para vocês todas as dicas de como você pode fazer o desenho e também a coloração. Lembrando, se você tá chegando aqui agora, esse aqui é uma série aqui no canal, tá? Eu vou deixar uma playlist no comentário fixado. Você pode ir lá nos comentários e ver todos os outros que eu tô fazendo. A Alegria tá sendo o quinto personagem feito aqui e vou desenhar o restante todos, beleza? Tamo junto, então deixa o gostei nesse vídeo que fortalece demais e vamos lá, né? Com alegria vamos desenhar esse tutorial. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E é isso aí, moçada, chegou a vez de desenhar a alegria, então vamos lá, né? Todo mundo aí feliz fazendo esse desenho, tá? Assim como eu tô também. Seguinte, ó, eu vou começar com um pequeno círculo aqui na parte de cima da folha, lembrando que todos os desenhos da série eu tô fazendo numa folha tamanho A5, tá? E veja que ele tá bem na parte de cima mesmo da folha. Esse círculo aqui ele tem 5 centímetros, tá? Ele vai servir pra gente poder definir a cabeça aqui da personagem Alegria. Logo em seguida eu vou fazer o seguinte, fazer divisas aqui por ela, tá? Eu vou fazer um corte no meio dela, só que veja que eu tô fazendo um pouco lateral e vou fazer dois em horizontal, certo? Porque o rosto dela tá levemente virado para o lado, certo? Ele tá quase semi-perfil. E para continuar o nosso desenho, nós vamos começar já demarcando os olhos dela. Veja que eu deixei um grande espaço, né, nessa parte do círculo aqui. Ele tomou muito espaço para eu poder fazer os olhos, já que os olhos dela são grandões, né? Então é o seguinte, ela meio que tá com um sorriso, né? Então a gente vai fazer esse sorriso e aí, consequentemente, a bochecha levanta um pouco da parte de baixo do olho. Então veja que embaixo do olho eu fiz levemente curvadinho. E aí o restante do olho é como se fosse uma elipse, né? Aquele círculo esticado. Veja também que no processo eu vou deixando um traço um pouco mais grosso na parte de cima para representar aqueles cílios da personagem, tá? Então veja só, vou fazer a mesma coisa no outro lado, tá? Só que tem um porém, nesse outro lado aqui, a curvinha debaixo do olho, ela já vai estar numa direção diferente, certo? Ó, para representar realmente que elas estão, um olho tá de um lado, o outro do outro, né? Então aí vai estar essa diferença. E eu também vou arredondar um pouquinho mais esse olho aqui, tá? O outro ele ficou levemente mais esticado, então consequentemente ele vai ficar menorzinho, digamos assim, tá? Mas é muito leve, cara, isso aqui é quase imperceptível, beleza? Logo em seguida eu vou desenhar a íris com a pupila dos dois lados, tá? Então primeiro eu vou fazendo a íris, que é simplesmente um círculo mesmo, e aí eu vou fazer no canto de cada um dos olhos, tá? Veja só. E depois a pupila é só mais um círculozinho por dentro. Agora nós vamos fazer o nariz. Cara, o nariz dela é bem próximo ao olho, tá? E assim, ele é mais representado por sombreamento. Mas como a gente vai precisar demarcar aqui onde vai ser a coloração, eu vou fazer essa formazinha aqui, ó, um redondinho embaixo e só um tracinho na parte de cima, tá? Depois a gente pode desenhar a boca, que ela tá com aquele sorrisão, né, de orelha a orelha, que aí vai de um lado ao outro, né, aqui do rosto dela. Então veja só, para você pegar uma técnica legal para desenhar essa boca no tamanho certo aqui que eu desenhei a minha, você vai fazer o seguinte, cara. Veja o canto de cada olho, é onde chega a boca dela, tá, ó, chega no canto do primeiro olho e no canto do segundo olho que eu desenhei, tá, ó. Você vai vendo a parte da íris, tá? E aí depois eu vou fazer os lábios, certo? É só fazer uma definição de lábios mesmo aqui, só para deixar bonitinho. Lembrando que tudo vai ser colorido depois, tá? Eu não vou fazer tipo line art, vai ter um leve contorno com lápis de cor mesmo. Então vai fazendo tudo bem clarinho aí no seu desenho. Ok, tendo isso feito, eu vou definir agora o cabelo dela. Antes de fazer o cabelo, eu fiz um tracinho para representar a sobrancelha logo acima do olho. E aí eu vou desenhar as mechinhas aqui por cima, né, da testa da personagem, tá? Primeiro eu vou desenhar 3 mechas, certo? A primeira que vai estar ali pegando na base do centro, né? Que ela pega lá do início do rosto até o centro entre um olho e o outro. A segunda vai estar pegando por cima do olho, né? Desse segundo olho que a gente desenhou, tá? Veja que eu vou até separando uma mechinha por fora também, para deixar um destaque legal. E a terceira já vai estar lá do lado do olho, tá?
E aí, fazendo isso, eu vou fechar a parte de cima também aqui, ó. Vou fechar cada uma base dessas mechas, né? É como se cada uma delas já se ligassem ali, né? E na parte de cima a gente vê as divisas. Logo em seguida eu já vou desenhar as outras mechas e nós já vamos fazer logo também completo esse cabelo todo dela, tá? Aqui no caso só precisa desenhar mais algumas mechas, beleza? Então é o seguinte, ó. Nessa lateral eu vou desenhando essas mechas, veja que eu vou dividindo, tá? A última mecha lá embaixo ela se divide em 3, né? Aqui fica próximo já à altura da boca, e aí eu vou subindo, já faço mais uma mecha à medida que eu vou subindo, e lá em cima ela tem uma mechinha de cabelo assim solta, né, voltada para cima, tá? Então eu vou desenhar essa mechinha de cabelo ali na base final também, certo? Logo depois eu vou lá para a lateral do rosto e desenhar mais uma mecha de cabelo. Lembrando, galera, a gente fez esse círculo aqui, mas o que acontece? A gente não vai desenhar o rosto dela tão curtinho assim, tá? O círculo é só para a gente poder ter feito o rosto por dentro. Então vou dar uma ajustada aqui agora nessa base do rosto, né? Esticando um pouquinho mais essa base aqui, tá? Depois eu só apago, né? Para não ficar muito traço aí para vocês, certo? E aí eu vou fazer um detalhe do pescoço, beleza? Bom, aqui agora vai entrar uma técnica bem bacana para vocês, cara, pra você fazer um corpo dela bem legal, tá? Bem proporcional também. É o seguinte, ó, a base do corpo dela até a cintura vai ter mais ou menos o tamanho da cabeça. Então eu uso meus próprios dedos mesmo, minha mão aí, ó, para fazer essa medida e eu vou riscando com lápis. A parte da saia também, cara, o vestidinho dela, né, a base da saia do vestido ali também vai ter a mesma altura, né, a mesma proporção da cabeça, beleza? Então eu fiz 2 traços ali riscando, né, só para a gente ter essa proporção certinha. E logo após eu vou começar agora, veja que lá em cima, no caso, eu cresci um pouco mais o cabelo, tá? Porque eu achei que o cabelo estava baixinho, então eu cresci ele levemente lá. E agora nós vamos desenhar a base, o esboço, na verdade, né, do corpo dela, tá? Para fazer o esboço do corpo dela, a gente vai ter que imaginar aqui, ó. Veja que eu fiz um tracinho até onde vai a cintura. Então, logo um pouco acima desse tracinho, da cintura do vestido, eu vou fazer o corte para fechar a base do corpo, e a parte das pernas eu já vou fazendo na parte de baixo. Veja que eu já vou fazendo tipo um arco de um lado e do outro, tá? É só representativo mesmo, galera. A gente vai colocar um vestido aqui para deixar tudo certinho. E veja que logo após eu vou desenhar de formato de esboço também a base onde vai ser as mãos dela, tá? Os braços também, certo? Tudo aqui bem definido, bem certinho para vocês, ó. Então veja só, a primeira mão vai ser tipo um círculo deformado, né? Vai ficar até esticado também. A segunda vai ser um quadrado, né? A parte de cima da mão. Depois vocês vão entender certinho por quê, tá? Que eu tô fazendo essas formas geométricas. E aí eu vou desenhar o braço, né? O braço vai até um pouco acima da cintura e aí eu fecho na lateral do corpo dela, tá? Isso dos dois lados. Você pode acompanhar o vídeo tranquilo, você vai conseguir fazer esse desenho de boa, velho. Ok, tendo isso feito, eu vou passar uma limpa-tipos aqui, que é essa borrachinha, já para deixar o meu esboço bem leve, tá? E aí nós vamos começar já definindo a mão, tá? Eu gosto de começar fazendo as mãos porque mão é uma coisa difícil de desenhar, né? Para muitas pessoas, inclusive até algumas para mim também, tá? Como eu já tenho a técnica, fica um pouco mais fácil. E o seguinte, eu vou começar desenhando o polegar e depois vai ter os dedos fechados. Primeiro, nós vamos desenhar 3 dedos aqui desses que são curvados, né? Que ela tá com as mãos semi-abertas, né? Ela não tá com um punho exatamente fechado, mas ela tá com aquela coisa tipo comemorativa, né? Digamos assim. Então, depois lá no final você vai ver que eu desenho a outra pontinha do dedo por trás do polegar, certo? Assim eu posso fechar a base da mão completa. E aí depois eu vou desenhar a outra, né, que no caso a gente já vai ver ela diferente em outro ângulo, né? Então olha só, por isso que eu fiz as formas geométricas diferentes. Porque a gente tá vendo a palma dela, né? A outra a gente tá vendo a base das costas da mão e um pouco de lateral também. A gente não tá vendo tão de frente assim como a primeira mão que a gente desenhou, tá? E aí eu posso fazer esses detalhes fechando tudo. Assim eu já posso finalizar também a base dos braços, né? E o restante aqui
do pescoço dela. Só esse outro braço aqui, né, o braço mais baixo no caso, é que eu vou crescer ele um pouquinho mais. Você vai poder acompanhar aí certinho que eu vou estar crescendo esse braço, porque eu achei que o esboço dele ficou curtinho demais, né? Então eu dei uma leve crescida nele. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, galera, ó, vamos pegar e fechar esse vestido, tá vendo, ó? Agora, como eu tinha demarcado o corpo dela, né, veja que o traço do vestido, justamente a divisa dele, eu fiz bem onde eu fiz o tracinho lá no início, né? Então, tendo essa parte, eu fecho a base do corpo dela e vou fechar o vestido embaixo. Lembrando que o vestido é aquela saia rodada, né? Então ela tem umas ondulações também, tá? Vou fazer essas ondulações para representar bem esse vestido, vai deixar um destaque bem bonito. Então a gente vai dividindo ele em gomos, né? Digamos assim. Aí eu faço tipo 4, 5 divisas aí, já tá legal, tá? Logo em seguida a gente vai desenhar só as pernas e aqui chegou ao limite da folha, né? Não tem mais o que fazer. O meu desenho ele pegou todo o limite. Eu queria de início desenhar ela completa, mas como não deu, cara, e pra mim ficou bem legal esse destaque da personagem, eu vou deixar ela assim mesmo, cara. Eu decidi fazer assim, eu não ia fazer outro desenho só pra desenhar ela completa, já que ela ficou bonitona, né? Pronto, nosso desenho está pronto, está finalizado, agora vamos para a coloração, hein? Como eu falei para vocês, agora a gente vai ter que caprichar em apagar todos aqueles traços de lápis que não vamos precisar mais e eu vou passar uma limpa-tipos para deixar esse esboço bem leve também. Vou usar o auxílio da borracha para apagar os traços extras, né, que a gente não precisa, tá? E veja que meu esboço ele vai ficar muito leve, beleza? Então olha só, agora a gente vai começar a coloração pelo cabelo, certo? Com lápis de cor preto eu vou fazer o estilo de traços de fios de cabelo, tá? Veja que eu tô fazendo de forma discreta mesmo, né? Ó, não tô gerando o formato total do cabelo, eu tô gerando alguns fios, alguns tracinhos, tá vendo? Já para deixar essa divisa bem bonita. Aproveitando o preto também, nós vamos fazer um destaque na boca, né? Na lateral da boca e nos olhos, tá? Nos olhos é que a gente vai preencher aí a pupila dela e também vamos colocar um efeito na íris. Porque depois vai ter um azul, né, por cima do olho, então a gente vai trabalhar isso melhor no final aqui dessa coloração, tá? Então veja só que eu estou usando o degradê também. Bom, se você já assistiu os outros vídeos, eu estou fazendo sempre isso. Como a gente está trabalhando semi-realista aqui no desenho, né, tem que trabalhar muito esse degradê, certo? Que é começar forte e à medida que fui descendo ali no olho, eu fui dando leveza. Em seguida eu venho agora com um azul marinho, que é esse azul bem forte, cara. Eu vou só reforçar as sombras aqui que eu fiz com o preto, né, no caso, para deixar esse preto no estilo azulado. E aí depois eu venho com o azul, tá? No caso vai ser o lápis na tonalidade azul mesmo, nem é azul claro, nem é azul escuro, é o azul, cara, é só azul. Vou preencher os olhos e também vou preencher o cabelo. Agora aqui não precisa fazer tipo os tracinhos, tá? É só fazer preenchimento mesmo. E em algumas partes eu vou fazer como se fosse algumas pontas soltas também com esse azul. Para a parte da pele da personagem eu vou usar aqui 3 tonalidades. Primeiro nós vamos usar o Bordeaux, tá? O Bordeaux, cara, ele é muito importante porque ela tem uma pele bem clarinha. Ela é uma personagem que ela tá brilhando o tempo inteiro, né? Então a pele dela fica muito clarinha e é muito parecida com pele de humano mesmo, tá? Então é o seguinte, ó, eu vou fazer o contorno por tudo que for pele dela aqui, certo? Vou fazer um contornozinho. Depois, aproveitando o próprio Bordeaux, eu vou fazer o preenchimento da sombra, tá? Eu vou definir o sombreamento aqui na personagem, então veja que eu vou trabalhar mais um lado do rosto, né? Então todo esse lado aqui oposto dele vai ficar iluminado e esse lado aqui que eu estou fazendo será o lado sombreado. Então vou trabalhar isso no pescoço, no braço, nas mãos também, tá? Vou gerando uma sombra aí nas pernas também, certo? Você pode ir acompanhando certinho, vai vendo onde eu estou fazendo esse sombreamento. Só que não força muito o Bordeaux, tá? Você vai poder trabalhar também aquela questão do degradê, onde uma parte você vai forçar um pouquinho mais, outra parte você vai deixar mais leve, tá? Do jeito que eu tô fazendo aí, você consegue ver certinho esses destaques, né? E não esquece, se você quer mais técnicas de coloração, se inscreve lá no meu curso online, cara, que você vai aprender muito mais, você vai desenvolver os seus desenhos comigo, tá? Se você já aprende coisas legais aqui no YouTube, imagina no meu curso, beleza? Que é um curso completo de desenho e coloração, tem coisas para redes sociais também, tem pintura em camisa, enfim, ele é super completo mesmo. Te aguardo lá como aluno, o link está na descrição ou no comentário fixado. A segunda tonalidade que eu venho aqui agora é o rosa claro, né? Que é justamente aquele rosadinho, né, que a gente vai deixar na pele. Então eu vou forçar esse rosa claro no Bordeaux,
tá? Pra gente deixar o bordô com uma tonalidade um pouco mais rosa. E aí eu vou preencher um pouco mais a pele dela. Só que veja só, muitos cantos aqui, muitas partes, eu vou deixar uma parte mais iluminada ainda, tá? Porque eu vou usar uma terceira tonalidade. Então, onde eu tô trabalhando a iluminação, a direção da iluminação na personagem, eu tô deixando branco, né? Não tô fazendo, eu tô só esfumando com rosa claro, tá? E aí depois agora a gente vem com areia e faz a pintura restante. Cara, agora você tem que ter cuidado, porque o areia você não pode forçar. O areia ele vai dar um amarelado a mais que precisa aqui na pele da personagem, tá? E é só isso, não precisa forçar ele, tá? Preenche tudo aí. Agora aqui é o seguinte, ó, com o cinza azulado eu vou fazer um efeito no olho, porque eu sempre tô fazendo um efeitozinho no olho, então eu vou passar bem de leve, tá vendo, ó? Pra virar só uma manchinha no olho, né, de efeito de sombra. E também vou fazer uma divisa dos dentes, tá? Divisa dele e um leve sombreamento nos dentes, beleza? Sem nada exagerado aqui, cara. Pra parte do batonzinho dela, porque ela usa um batonzinho bem leve, né, cara? Esse batom aqui eu vou usar um salmão, tá? E aí vai ficar o estilo da boca dela aqui completo, beleza? Para finalizar logo essa parte do rosto dela aqui nos olhos, eu vou pegar a canetinha, no caso eu tô usando a 05 aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tipo um contorno dos cílios dela, né? E também a sobrancelha, tá? Eu fiz a sobrancelha escura e também fiz o contorno dos cílios dela, beleza? Galera, uma coisa que eu não fiz aqui no vídeo, mas eu fiz depois porque eu lembrei, foi um brilho nos olhos. Para fazer um pontinho de brilho nos olhos dela, eu usei uma caneta posca branca, tá? E aí eu fiz só uma bolinha em cada olho e uns tracinhos bem levezinho, tá? Para deixar um brilho a mais. Eu acabei esquecendo de fazer aqui, mas lá no início do vídeo você vai ver, né, que tem um brilho nos olhos dela. Você pode olhar lá no início e aí você vai ver onde é que tá esse brilho localizado. Agora para fazer o vestido, né, que é a parte final do desenho, nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar um sépia. O sépia, ele vai gerar como se fosse uma sombra, que a gente precisa, né, aquela sombra suave, tá? Então não tô forçando o sépia, cara, em hipótese alguma você força esse sépia, porque o vestido dela é clarinho e como eu falei para vocês, ela é uma personagem que ela tá brilhando o tempo inteiro, tá? Então tudo nela é claro, certo? Então o que a gente vai fazer? Faz um efeitozinho com esse sépia, veja os cantos que eu tô fazendo ali embaixo dos braços, né? A parte de baixo do vestido, no caso nas dobras dele, nas curvas dele, tá? Só para deixar um esfumadozinho bem legal. Em seguida eu venho com o verde pinho, e aí esse verde pinho, ele vai ser o seguinte, ele vai passar por cima desse sépia, que aí ele vai escurecer um pouquinho, e eu vou avançar um pouco pelo vestido também da personagem, tá vendo, ó? E aí vai ficar com um efeito bem bacana. Mas se vocês verem, eu também tô deixando partes em branco, partes luminosas, porque eu ainda vou usar uma outra tonalidade de verde aqui, tá? Então pega a ideia desse verde pinho aqui onde eu tô passando, vê certinho todos os cantos que eu tô fazendo, tá? E faz aí no seu. Em seguida você vem com o verde claro e faz o preenchimento de tudo. Cara, agora aqui sim, como eu estou usando um verde bem claro, bem leve, eu estou até forçando um pouquinho por cima de tudo que eu fiz aqui, até inclusive do sépia que eu tinha passado, né, do outro verde também, já para deixar o vestido todo nessa tonalidade. Aqui eu estou usando uma cor chamada turquesa azulado. Cara, ela é tipo misturando aqui, ela vai ficar tipo um verde bem escuro, tá? Então olha só como vai ficar legal. Eu vou fazer aquelas estampas que tem no vestido dela, tá? Como eu estou usando o lápis Super Soft, ele funciona muito bem aqui por cima do outro, né? Como é uma cor bem escura. E aí você pode usar o verde que você tiver aí, cara. Eu estou usando esse turquesa azulado, você pode usar o verde mar, pode usar o verde escuro, o que você puder usar para poder fazer essas estampas aqui. Elas parecem fogos de artifício, né? Que é só uns tracinhos mesmo em formato de um círculo, beleza? Então alguns tracinhos são maiores, outros tracinhos são menores e assim a gente consegue formar uma estampa bem legal. Velho, para dar um efeito muito mais legal aqui no nosso desenho, eu vou fazer o seguinte, ó, com um estilete de precisão, eu vou marcar alguns tracinhos, tipo umas linhas brancas que tem nesse vestido, tá? Essas linhas brancas, elas são bem disfarçadas, cara, lá na animação a gente consegue enxergar melhor, beleza? Então, mesmo assim, com esse estilete de precisão eu vou fazer essas linhas. Só que isso aqui, cara, já é uma coisa mais avançada, tá? Já é claro que muita gente não tem esses estiletes de precisão. Eu é que quero fazer para deixar o desenho mais bonito. Veja que esses tracinhos brancos bem disfarçados, eles ficam muito mais bonitos na estampa do vestido e deixam um realismo a mais, né? E é só isso mesmo, é só para vocês verem que eu usei para poder fazer esses destaques aqui. E agora para finalizar de vez a personagem, como eu falei para vocês, ela tá brilhando o tempo todo.
Então vou usar aqui um amarelo limão para poder fazer um efeito de brilho ao redor dela. Eu vou levar esse efeito de brilho sobre todo o corpo até a base da cabeça. Quando eu chego na parte do cabelo, eu dou uma pausa, eu não faço o restante, tá? Na parte do cabelo, o efeito de brilho eu vou usar um azul claro e passando ele bem de leve, cara, de forma bem disfarçada mesmo, tá? E eu vou misturar um pouquinho com o verde, certo? Para poder dar aquela mesclada dos brilhos, certo? Passando do verde para o azul, beleza? E assim nós temos aí nossa personagem Alegria toda pronta. Então não esquece, só vai ter o brilho do olho depois para você colocar nela, né? Que eu tinha esquecido de colocar no vídeo, mas tranquilo, cara. Eu vou deixar até uma imagem aí para vocês no final, né? Desse brilho do olho, você vai ver como vai ficar. Você pode usar de exemplo. Se inscreve lá no meu curso de desenho online que eu te aguardo como aluno, cara. Pode ter certeza que você vai aprender demais comigo, tá? E valeu, um abraço, vou deixar a playlist aí para vocês com os outros personagens e até a próxima.